Sejam bem-vindos, eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. O vídeo de hoje será sobre eletrização. Nós estudaremos os fenômenos associados à eletrização. Para começar, nós temos que definir uma coisa muito importante, né? O que é essa eletrização, né? A eletrização é um processo no qual um corpo ele recebe cargas, ou seja, ele passa a estar eletrizado. Mas o que é carga, né? O que é a carga elétrica? A primeira pergunta de hoje. O que é a carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade física que os corpos têm associados aos fenômenos eletromagnéticos. É uma definição, então não tem muito o que falar sobre isso, né? Os fenômenos eletromagnéticos nós veremos nos vídeos a seguir, como por exemplo, campo elétrico, a força elétrica entre duas cargas, potencial elétrico, corrente elétrica, tudo isso está a ver com a carga elétrica, beleza? Então a carga elétrica é uma propriedade física que os corpos têm que são associados aos fenômenos eletromagnéticos. A segunda pergunta de hoje é: quem possui cargas elétricas? É uma resposta bem simples, porque todos os corpos possuem carga elétrica. No entanto, a gente fala que os corpos estão eletrizados quando eles têm partículas fundamentais em excesso em relação a outras partículas fundamentais. Ou seja, apesar de todos os corpos terem carga, eles só estão eletrizados quando ele tem partículas fundamentais em excesso em relação a outras partículas fundamentais. A terceira pergunta de hoje é: quais são as partículas fundamentais? Bom, as partículas fundamentais vão ser os elétrons, cujo símbolo é esse E com o menos. Então esses aqui são os elétrons. E os prótons são as partículas fundamentais. Então, esses são os prótons. O símbolo é um P com mais I. O que eles têm de tão especial? Bom, o elétron é a carga fundamental e ela possui um valor negativo. A gente define que o elétron tem uma carga negativa. E os prótons, por definição, têm uma carga positiva. Ou seja, se é a carga elétrica a grandeza associada a essa questão de excesso de cargas ou de excesso de partículas ou não, significa dizer que um corpo ele pode ter excesso de elétrons em relação ao número de prótons ou excesso de prótons em relação ao número de elétrons. E o que isso influencia? Se um corpo ele tem excesso de elétrons, ou seja, se ele tem mais elétrons do que prótons, a carga dele vai ser negativa. Caso o número de prótons que seja o maior número de cargas elementares, a carga do corpo vai ser positiva. Agora, um detalhe importantíssimo. Quando estamos falando de que um corpo ele vai ganhar ou perder partículas fundamentais para ficar eletrizado, significa dizer que ele vai ganhar ou perder elétrons. No seu modo geral. Por quê? Os elétrons são as cargas que têm mobilidade. Quando eu penso no átomo, eu vou pensar aqui, ó, que existe aqui o núcleo, né? E existe aqui a eletrosfera. Então o elétron está aqui em alguma parte dessa região da eletrosfera, enquanto o núcleo está aqui. Ou seja, o próton vai estar aqui. Então, nós vemos aqui ó, que o elétron é a carga que tem mobilidade no átomo. É claro que eu posso mover esse átomo daqui para cá, mas o elétron é o que vai ter a maior mobilidade no átomo. Ou seja, ele vai ser perdido ou ganhado com facilidade no átomo ou num corpo que nós temos. Ou seja, se um corpo está eletrizado positivamente, quer dizer que ele perdeu elétrons. E se ele está eletrizado negativamente, significa dizer que ele ganhou elétrons. Só que, apesar dele ganhar ou perder elétrons, é correto dizer que um corpo ele ganhou carga positiva quando ele perde elétrons, tá? Então, quando ele fala que ele ganha carga positiva, ou seja, um corpo ganhou carga positiva, não significa dizer que ele ganhou prótons.
significa dizer que ele perdeu elétrons. Um termo correto é dizer que ele tem carga positiva porque ele ganhou carga positiva. E isso não significa que ele tenha ganhado prótons. Beleza? Agora, como determinamos a carga de um corpo? Não é a quantidade de elétrons ou prótons que ele tem em excesso? Então eu posso dizer que a carga de um corpo, o símbolo é Q, é igual ao número de portadores de carga, ou seja, a quantidade de elétrons ou prótons que ele tem em excesso, vezes a carga fundamental. Então, a carga total é a carga individual vezes a quantidade de indivíduos. Se nós temos 5 pessoas, cada pessoa com uma moeda no bolso, quer dizer que como 5 pessoas e cada pessoa tendo uma moeda no bolso, significa que nós temos 5 moedas no conjunto. Podemos pensar no outro exemplo, né? 10 pessoas, cada pessoa tem 3 moedas. Então, se tem 3 moedas, significa que o número total de moedas vai ser de 30 moedas. Beleza? A carga individual vezes a quantidade de indivíduos é a carga total. Então, vamos escrever aqui, ó. Carga total aqui é a carga fundamental. Que carga fundamental que é essa? A carga do elétron ou do próton. E aqui é o número de portadores em excesso. Ou seja, se nós temos 2 prótons e 1 elétron, significa que nós temos 1 próton em excesso. Então a carga de um corpo que tem esse 1 próton em excesso vai ser 1 vezes a carga do próton. Se um corpo tem 5 elétrons e 2 prótons, ele vai ter 3 elétrons em excesso que o número de prótons. Então a carga dele vai ser a carga de 3 elétrons. Beleza? Então, qual o valor dessa carga fundamental? Bom, um experimento foi feito para essa determinação. Esse experimento consistia no seguinte. O experimento é o experimento de Millikan. Ele pegou aqui, ó, uma gota de óleo. Uma gota não. Ele juntou várias gotas de óleo e as gotas de óleo estavam eletrizadas com elétrons, ou seja, ela tinha cargas negativas. Tinha elétrons em excesso. Então ele acumulou várias gotas de óleo, várias gotas. Ele acumulou vários elétrons aqui, ó. Muitos elétrons foram acumulados nisso. E a carga total desse aglomerado de elétrons foi determinada como sendo 1 coulomb, cujo símbolo é um C maiúsculo. Então nós temos uma carga de 1 coulomb aqui. Essa carga de 1 coulomb equivale, foi contabilizado ali, um número de 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então foi contabilizado esse número de elétrons. E com esse número de elétrons, a gente pode dizer que nós temos uma carga de 1 coulomb. Então, qual que é a carga do elétron, sabendo que ele vale 1 elétron? Qual que é a carga dele em coulombs? Então a gente pode aqui fazer uma regra de 3, né? Então, falar que 1 é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18, que multiplica cruzado, né? Então a carga do elétron vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então essa é a carga fundamental. Então essa é o valor da carga fundamental. Então essa é a carga do elétron e a carga do próton também. Então um elétron tem a carga de 1 elétron ou a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Belezinha?
Nós podemos classificar um corpo quanto à tendência dele de acumular cargas ou não, de distribuir as cargas na sua superfície ou não, como sendo corpos que são isolantes ou corpos condutores. O que são corpos isolantes? Os corpos isolantes são aqueles corpos no qual as cargas não têm tanta mobilidade assim. Então nós podemos pensar aqui, ó, um corpo isolante, nas quais as cargas positivas e as negativas estão bem coladas uma na outra. Então, aqui é uma negativa, uma positiva, aqui outra negativa, outra positiva. Então elas estão bem coladinhas uma na outra. Então a carga positiva e a carga negativa elas não se separam tanto assim. Então esse aqui seria um corpo isolante, né? Corpo isolante. As cargas não têm tanta mobilidade assim, ou seja, o elétron fica sempre juntinho com o próton e vice-versa, tá? E o que são corpos condutores? Bom, eu posso pegar um corpo condutor aqui, ó, e posso imaginar que as cargas positivas estão aqui, espalhadas ao longo aqui do corpo, e as negativas vão estar nos espaços aqui. Ou seja, nós temos aqui, ó, elétrons espalhados em todas as partes aqui, ó. Então esse elétron, uma hora que ele está aqui, ele pode vir para cá. Outro esse elétron está aqui, ele pode vir para cá. Então aqui os elétrons têm alta mobilidade aqui, né? Então esse aqui é um corpo condutor. Então as cargas têm facilidade para se mover. Tem facilidade de serem conduzidas de um lado ao outro. Enquanto o isolante, não, nós não temos isso, né? Pessoal, um assunto muito importante aqui sobre esse tópico é a conservação da carga. E o que é essa conservação das cargas, né? Num sistema que é fechado, como por exemplo essa redominha aqui, esse recipiente, nós vamos ter aqui, ó, 5 cargas positivas. Pode passar o tempo que for, e ele sendo um sistema fechado, vão continuar existindo 5 cargas positivas aqui dentro. Sobre o que eu me refiro quando eu falo de sistemas fechados? Qualquer sistema que não permite a entrada nem a saída de cargas. Mais especificamente, quando nós temos exercícios falando de corpos trocando cargas aqui. Os corpos trocando cargas entre si, eles constituem um sistema fechado. Porque basicamente não vai ter nem adição, nem a subtração de cargas de uma fonte externa. Então isso vai ser bem recorrente nos exercícios de eletrização. Mas também não podemos esquecer disso em qualquer outro exercício, qualquer outra parte dessa matéria. Um exemplo disso é na corrente elétrica, tá? Que nós veremos mais para frente. Então, se nós temos um sistema fechado, a quantidade de cargas nele fica constante durante todo o tempo. Não tem como nem entrar, nem sair carga daqui. Fica sempre aqui dentro. E também não tem como a carga desfazer, ir embora. Ela vai estar sempre aqui dentro, beleza? Pessoal, essa foi a parte 1 desse assunto. No próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de eletrização. Vou falar sobre os modos de eletrizar um corpo, sobre os equipamentos que permitem a gente identificar se um corpo tem carga ou não, e alguns fenômenos importantes da eletrização, como por exemplo a indução, que inclusive é um dos tipos de eletrização, e a polarização. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Muito obrigado de verdade. Vocês têm me ajudado bastante a continuar produzindo conteúdo aqui. Então curte aí o vídeo, compartilhe com os amigos, comente aí o que você achou do vídeo, comente aí alguma coisa que você quer ver no canal, uma curiosidade que você viu, que você gostaria de explicação, algum assunto legal que você acharia legal eu falar sobre, ou qualquer coisa aleatória aí. Eu vou continuar produzindo as aulas, mas quem sabe uma sugestão de um vídeo legal aparece aí, beleza? Muito obrigado aí, se você for novo se inscreve no canal, até o próximo vídeo, beleza?